Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando mais um episódio. Galera, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje nós vamos tratar do 20º episódio do Código de Processo Civil em Pomodoros aqui no RT Jus. E hoje nós vamos usar artigos 489 até o artigo 512. Pessoal, mas antes de começar, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também deixar as 5 estrelinhas para a gente aí no Spotify. E também acessar a descrição dos vídeos para ter acesso aos nossos arquivos nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Pessoal, sem mais delongas, vamos lá. Seção 2 dos elementos e dos efeitos da sentença. Artigo 489. São elementos essenciais da sentença. Inciso 1. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Inciso 2. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Inciso 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Parágrafo 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Inciso 3, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Inciso 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Inciso 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Inciso 6. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Parágrafo 2º. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Parágrafo 3º. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Artigo 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando, inciso 1, não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido. Inciso 2. A apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Parágrafo 2º. O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença. Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva a relação jurídica condicional. Artigo 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício ou fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Artigo 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Inciso 1. Para corrigir-lhe, de ofício a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Inciso 2. Por meio de embargos de declaração. Artigo 495.
A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação ou de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Parágrafo 1º. A decisão produz a hipoteca judiciária. Inciso 1. Embora a condenação seja genérica. Inciso 2. Ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor. Inciso 3. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Parágrafo 2º. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Parágrafo 3º. No prazo de até 15 dias da data da realização da hipoteca, a parte informá-la ao juízo da causa que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. Parágrafo 4º. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Parágrafo 5º. Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Seção 3. Da remessa necessária. Artigo 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Inciso 1. Proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. Que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos referidos no parágrafo 1º, o tribunal julgará a remessa necessária. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: inciso 1. 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2. 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. Inciso 3. 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. Parágrafo 4º. Também não se aplica o disposto nesse artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, inciso 2, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Inciso 3, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 4, entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Seção 4. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Artigo 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu. Este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou se é impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos artigos 441, 618 e 757 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Artigo 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Seção 5. Da coisa julgada. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo. C. Inciso 1. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. Inciso 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Inciso 3. O juízo tiver competência em razão da matéria da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Artigo 504. Não fazem coisa julgada. Inciso 1. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2. A verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. Inciso 1. C. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Inciso 2. Nos demais casos prescritos em lei. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Capítulo 14. Da liquidação da sentença. Artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Inciso 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Inciso 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver parte líquida e na outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Parágrafo 4º. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Artigo 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. Artigo 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no livro 1 da parte especial deste Código. Artigo 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo, ao liquidante, instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes.
Galera, é isso aí. Chegamos ao final do 20º episódio do Código de Processo Civil em Pomodoro. E hoje nós somos os artigos 489 e até o artigo 512. Galera, se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixe 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify e também acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos arquivos em PDF. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!